queridos amigos, queridas amigas, nossos cumprimentos, rogando a Deus, aos Espíritos bons, a Jesus, que nos abençoem, que nos envolvam nas vibrações de saúde e de paz e que nos possibilite mergulhar profunda e contundentemente nas maravilhosas reflexões em torno do seu Evangelho, particularmente na lição reservada para o dia de hoje. Diz o espírito Humberto de Campos, pelas mãos sempre saudosas, inesquecíveis da psicografia de Chico Xavier, em um belo conto, que ele, participando de uma reunião no mundo espiritual, recebendo a visita de um espírito notável, um grande servidor do bem, uma referência de caridade e de iluminação, conhecido entre os homens, embora Humberto de Campos não revelasse quem seja, que aportava aquele local da espiritualidade para proferir uma palestra, depois da qual algumas pessoas se acercaram do visitante peregrino, daquele espírito de alta elevação, para formular algumas questões. E entre uma e outra pergunta que foi emoldurada e endereçada àquela entidade notável, Humberto de Campos arriscou-se a fazer também uma pergunta, a propor também um questionamento. Aproxima-se do benfeitor e pergunta: Senhor, agora estamos no período de Natal. Acerca-se o período do natalício que os homens na Terra comemoram historicamente em torno da figura de Jesus. Embora a data seja contraditória, nós aqui do mundo espiritual reconhecemos essa movimentação humana. E também, de alguma forma, em alguma medida, também confraternizamos com os homens e aproveitamos uma certa atmosfera de reflexão, de melancolia e de interiorização que esse momento proporciona para poder acessar o mundo mental das criaturas a fim de ajudá-las, intuí-las, renovar-lhes as paisagens mentais, induzi-las ao bem, liberá-las dos clichês inconscientes da depressão, dos conflitos, das inquietações que todos nós alimentamos. É um período em que parece que a criatura humana terrena torna-se mais acessível ao nosso psiquismo, particularmente aquelas que lembram da figura de Jesus, que reflexionam sobre o Natal e que elevam um pouco o seu padrão vibratório espiritual. A minha pergunta ao Senhor é o seguinte: eu queria saber como averiguar, eu que escrevo, escritor desencarnado agora, escrevo para as criaturas humanas encarnadas, mensagens de cunho espiritual, para alertá-las, para promover a boa reflexão, para incentivá-las a mergulhar no país de si mesmas, para elevar a sintonia em psiquismos mais altos. Eu que me interesso muito por endereçar mensagens compatíveis a fim de causar ressonância nas criaturas humanas da Terra, gostaria de pedir ao Senhor que me esclarecesse como averiguar, como verificar o nível em que cada criatura se encontra e a capacidade de assimilação da nossa mensagem, a capacidade de absorção dos nossos ensinamentos, porque não desejo jogar pérolas aos porcos, continuava ele com seu humor irônico e conhecido. E é por essa razão que eu quero aproveitar ao máximo para direcionar aquelas criaturas que já se encontram em condições psíquicas
de receberem a mensagem espiritual. É por essa razão que eu lhe pergunto, como é que eu, espírito desencarnado, posso averiguar na Terra esse nível de maturidade espiritual, de sensibilidade espiritual, de abertura espiritual? O benfeitor espiritual parou, sorriu, pensou um pouco e respondeu: faz o seguinte, investiga no mundo mental delas, e se tiver a oportunidade de conversar com elas durante o sono, quando o homem da terra se liberta parcialmente do corpo material pelo desprendimento na emancipação da alma, se puder conversar com elas, faz a pergunta direta. Mas se não puder, investiga por você mesmo, junto às criaturas, a seguinte pergunta: o que é que representa Jesus para a criatura que você está examinando? O que é que simboliza Jesus para a criatura que você deseja endereçar a sua mensagem? A depender do tipo de resposta dela, ela está projetando a capacidade que ela tem de abrigar o conteúdo das verdades espirituais. Porque Jesus, meu amigo, para nós do plano espiritual, não é o ícone religioso da antiga Palestina e que mais tarde foi incorporado à tradição ocidental do mundo. Jesus é muito além daquele nazareno galileu de barbas compridas, de vestes da nazarena e de tradição israelita, que transitou no mundo na sua época e que pregou uma doutrina algo discreta, sensibilizando alguns corações. Jesus é muito mais do que um profeta convencional situado no tempo e na história de um momento da Terra. Os homens ainda olham para Jesus como ícone cultural e religioso. Mas nós, do plano espiritual, temos a noção de que ele é a síntese das potencialidades humanas. Jesus, portanto, é a régua que deve ser usada sempre para medir aonde é que estamos, a partir daquilo que ele ensinou e que ele viveu, que, aliás, é uma e uma mesma coisa, uma só e a mesma coisa. Jesus é a régua, dizia o benfeitor espiritual. Essa mensagem de Humberto de Campos repete Allan Kardec, porque quando o codificador do Espiritismo, examinando as leis morais que regem o cosmo, terceira parte do Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo dessa parte, lei divina ou natural, que mais tarde se desdobraria nas leis morais, que por objetivo didático Allan Kardec dividiu, porque a lei é uma só. Ele apenas dividiu para que a gente entenda a aplicabilidade dessa lei na vida prática, no cotidiano. Os espíritos vão receber de Allan Kardec, quando ele começa a investigar essa lei que está na consciência humana, segundo as mesmas entidades venerandas, que cada criatura carrega dentro de si mesmo. Parêntese, pensamos até que essa é uma expressão que os espíritos utilizaram, lei, para que a gente entenda melhor, didaticamente. Utilizando, portanto, uma figura metafórica do ordenamento jurídico, para a gente ter uma ideia de como é o mecanismo cósmico. Porque é claro que não é uma Constituição Federal. Não se trata de um ordenamento jurídico conforme nós conhecemos aqui. Por isso que hoje na literatura espírita, de maneira geral, a gente fala das questões psíquicas, da consciência, que vão além de uma mera legislação. Porque tem a ver com a vida da alma, a vida psíquica. Então não é apenas artigos e incisos e a aplicabilidade da lei. É uma figura, é um símbolo que os espíritos vestiram através dessas palavras para que a gente tenha ideia de como é que funciona a natureza, o cosmo. E quando Allan Kardec pergunta sobre a propagação dessa lei, já que está em nós, por que propagá-la? E para propagá-la,
apenas para cessar em nós ou para lembrar em nós aquilo que já existe em nós em germe, em potencialidade. Os espíritos disseram a Allan Kardec que grandes missionários vieram à Terra encarregados de divulgar essa lei. De fazer o homem lembrar, porque a matéria, com a sua densidade, abafa o homem ainda material, que se identifica ainda com o mundo denso da matéria, que ele se distrai, para me utilizar uma expressão dos budistas, né? As distrações, a matéria é distração para o budismo, né? Ele se distrai das coisas essenciais da vida em função dos apetites materiais que ele tem. Emmanuel vai dizer, por Chico Xavier, uma neblina carnal que envolve o homem da terra, que faz ele ver as verdades espirituais de maneira sombria, de maneira obnubilada, de uma maneira densa, nevoeira, de uma forma nublada, cinzenta. E só com esforço muito grande, psíquico, para se sobrepor à matéria, para dissipar essa neblina da carne. Essa neblina que nos envolve no mundo material. E os espíritos missionários, diz ainda Allan Kardec, que ele utiliza a expressão antiga profetas, são aqueles encarregados de, já mais amadurecidos do que nós, descerem a escuridão por onde os nossos pés ainda passam, para iluminar a noite por onde nós caminhamos. Encarregados de recordar, de lembrar, de acionar em nós a lei de Deus, que eles já vivem. Mas o conto de Humberto de Campos repete Allan Kardec, porque no item 625, Kardec pergunta, na famosa questão que os espíritas já conhecem de memória, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à criatura humana na Terra para configurar-lhe, para conferir-lhe como sendo um biótipo de perfeição, configurando-se como modelo e guia. E os espíritos responderam sucintamente Jesus. Algumas traduções têm vede Jesus, outras observai Jesus, e algumas outras têm só Jesus. Das 1019 perguntas da obra O Livro dos Espíritos, essa é a resposta mais sucinta, mais econômica, onde não tem nenhuma explicação. A explicação é de Kardec. Para a criatura humana da Terra, Jesus é o tipo mais perfeito que a humanidade pode aspirar. E se alguns missionários equivocaram-se na missão, confundindo o mundo material com as verdades espirituais que trouxeram, era porque ainda não se sobrepujaram totalmente, não predominaram totalmente em relação à matéria. Diferentemente de Jesus, porque nele o Espírito Divino o animava. E ele tinha uma conexão perfeita com a divindade. Espírito puro por excelência. Kardec vai dizer mais tarde uma outra nota em O Livro dos Médiuns. A verdade é que essa explicação, modelo e guia para a humanidade, que ficou muito conhecida entre os espíritas, traduz a importância de Jesus para o mundo espiritual. Não se trata, portanto, de um discurso ocidental, católico francês, como alguns atacam o espiritismo, porque nasceu na França, porque o espiritismo também preconiza a reencarnação, e a França católica do século XIX era anti-reencarnacionista. O espiritismo, naquele momento, reunia as grandes verdades espirituais, porque aquelas respostas eram um consenso que os espíritos davam a Allan Kardec. Da mesma forma que a reencarnação, tese até então, no mundo orientalista, foi defendida pelo mundo espiritual, Jesus foi colocado como sendo a referência máxima, aquela referência maior que nós devemos alcançar. É curioso notar, e Humberto de Campos diz isso em outra obra por Chico Xavier, que quando Jesus nasceu, na sua época, quando ele nasceu, curiosamente, Roma se arrumou e se organizou de uma maneira diferente. A história de Roma, desde o antigo Lácio, passando por Júlio César e os grandes conquistadores, foi feita quase que sempre em guerra, em conquista de terras, em invasão e em belicosidade. 700 anos de Roma antiga, e pela primeira vez, Roma estava em paz. O templo da deusa Vitória fechou as portas. Deusa Vitória, que é a deusa da guerra. Otaviano, o imperador de Roma, Otávio Augusto, subiu ao poder por circunstâncias um tanto
estranhas, depois do suicídio de Marco Antônio com Cleópatra, a rainha do Egito, que disputava com ele o poder de Roma, e mais tarde Lépido, que foi afastado também, nesse segundo triunvirato de Roma. Ele foi erguido ao poder de Roma, franzino, enfermo, que ficava mais na cama do que em pé, com o corpo, dizem os historiadores, às vezes aberto em chagas, porque tinha problemas dermatológicos, frente fria, ou quando o inverno tomava conta de Roma, ele tombava também com problemas respiratórios graves que ele tinha. Esse homem franzino, esse homem de estatura pequena, esse homem que sofreu no próprio palácio, porque a esposa estava usando venenos em escravos para mais tarde testar nos adversários políticos, e ele não concordava. Quando ele soube, ele não apenas se afastou do ambiente conjugal, da intimidade conjugal, como exigiu dela uma conduta austera no palácio, de fidelidade, de compromisso, e ao mesmo tempo sem a sua presença. Mais tarde, quando a sua filha começou a adotar uma conduta vulgar e debochada na própria casa palaciana, ele não tremeu em exilá-la até a ilha grega da Pandatária. A neta, mais tarde, pareceu copiar o comportamento da mãe, e ele fez a mesma coisa, exilando-a na mesma ilha grega. Esse homem, que segundo a sua mentalidade, ele achava que a prosperidade de um governo estava na razão direta da atitude moral e da dignidade moral do seu governante. Uma coisa que hoje todo mundo sabe, né? E todo mundo faz, mas na época ele também sabia. Naturalmente que ele aplicava em si mesmo a austeridade que ele queria para o povo romano. Mas ainda assim, diz Humberto de Campos Espírito, não se consegue compreender por que Roma estava em paz. Os historiadores materialistas dessa época se debruçam e não entendem. Floresciam os grandes poetas latinos em Roma. Salluste, Horácio, Ovídio, Tito Livio, Mecenas e outros, e tantos outros. Quantas vezes o imperador, no fórum de Roma, às lágrimas, ouvia versos, principalmente um verso conhecido de Horácio, que traduzido ao português ficaria mais ou menos assim: ó sol fecundo, que todo dia abres e fechas o dia, que tu nunca possas ver nada igual à grandeza do Império Romano. A verdade é que Roma desfrutava de uma relativa paz. Diz Humberto de Campos que a história materialista prescuta e tenta investigar a razão e não vai alcançar, não vai conseguir. Porque a razão está em raízes espirituais. A atmosfera da Terra estava saturada de uma psicosfera diferente. Seres angélicos já se encontravam no planeta, alguns encarnados, e outros do mundo espiritual, trabalhando e preparando-se para a chegada dele, para o nascimento dele. Porque ele nasceu no Império de Otávio, também chamado de Augusto. E quando ele nasceu, essa psicosfera estava saturada de tal forma que não reencarnavam na época os espíritos belicosos e conhecidos da história. Estavam retidos relativamente, diz ainda Humberto de Campos Espírito, na atmosfera do mundo espiritual. Por outro lado, como acontece em todos os períodos de transição planetária, e está acontecendo hoje nos dias atuais, havia uma grande contradição. Se Roma parecia prosperar em filosofia, em arte, em poesia e em oratória, literatura, beleza e paz, a Pax Romana, Israel estava em um dos momentos mais tenebrosos da sua história. No poder, Herodes, chamado o Grande, que era uma ironia. Esse homem, que nem era judeu, era asmoneu, que detestava os judeus e por eles era detestado também, que para agradar o povo judeu, reconstruiu o templo de Salomão e colocou uma parreira e uma estátua de ouro para homenagear Yahvé, que ele não acreditava. Esse homem que assassinou a própria esposa por uma suspeita banal de infidelidade que nunca conseguiu provar, e que mais tarde assassinou sistematicamente todos os filhos, porque tinha receio que os filhos tomassem o poder dele. Esse homem que executou a chamada matança dos pequenos, a matança das crianças, mencionada na Bíblia, com medo de que um Messias judaico, segundo a tradição dos profetas, tomasse o seu lugar. Teve uma história muito infeliz e mais tarde uma morte muito dolorosa. A verdade é que o mundo
estava nessa contradição. Ele nasceu, no entanto. E uma das coisas mais interessantes do natalício de Jesus, do nascimento dele, é que nessas ambivalências que caracterizam essas mudanças paradigmáticas, como está acontecendo agora, ideal de paz, beleza, cultura, acesso, inteligência e, ao mesmo tempo, violência, transtornos, conflitos. É o que está acontecendo agora. É o que a gente está vendo agora. Nunca a gente teve tanto acesso à comunicação e a relacionamentos. E nunca estivemos tão só. Nunca estivemos tão sozinhos. Nós temos hoje possibilidades que os nossos avós não sonharam. De desfrutar de coisas. Coisas que estão disponíveis aí. De um prato de comida sofisticado a uma roupa de grife. Mas o que é que adianta se na hora que eu sento, eu nem aprecio, porque eu não sinto prazer pelo prato, prazer em comer? Se eu não consigo nem desfrutar da roupa que eu estou vestindo, porque eu não sinto prazer. Eu tenho coisas materiais, mas é a falência do materialismo, viajar demais para fora. E acabamos por não nem sentir prazer nas coisas materiais de fora. A falta do encanto. A saturação das coisas. E assim por diante. Essas contradições. Nunca se falou tanto em respeito, preservação do meio ambiente, respeito pelos animais, respeito pela natureza, amor à vida, e nunca houve tanto suicídio, tanta violência, tanta drogadição, tantos conflitos. É normal e faz parte desse período paradigmático de alteração, que era o que acontecia na época dele, quando ele nasceu. Vivia-se no mundo um momento como esse, de contradições, de ambivalências, que nós somos ambivalentes. Nós temos ambivalência em nós. O apóstolo Paulo dizia em Romanos: o mal que eu não quero, eu faço. E o bem que eu quero, eu não faço. Demonstrando que era uma criatura que às vezes tentava e às vezes caía. A verdade é que quando ele nasceu, o mais interessante que eu acho de tudo isso, e aliás, tudo em Jesus é um ensino. É um ensinamento. Ele nasceu desconhecido, veio ao mundo no anonimato, permaneceu durante a vida inteira dele no anonimato e não foi percebido pelo mundo dele. Jesus não foi notícia quando esteve na Terra. As pessoas, de um modo geral, não notaram a presença dele. Os grandes centros culturais da Terra, Grécia e Roma, nem ouviram falar. Um ou outro poderoso ouviu falar de uma seita esquisita, e que o líder foi crucificado, e que se foi crucificado, a pena de morte capital mais infamante. O judeu tinha vergonha da crucificação. Crucificação era vergonha, era ralé da ralé, eram os criminosos, era o povo execrado da sociedade. Se o líder foi crucificado, é porque a coisa não era boa assim. Não devia valer muita coisa, não deveria prestar. Jesus não foi notícia. Passou despercebido. Despercebido do seu tempo e dos historiadores da época. Sempre digo isso. Os grandes escritores e historiadores da época, que escreveram páginas e páginas sobre Otaviano, já citado, sobre Tibério César, o imperador que estaria no poder quando ele morreu, Cleópatra, a rainha do Egito, e outras personalidades que viveram mais ou menos na época dele, fizeram um grande silêncio sobre ele. Não escreveram praticamente nada. Uma outra menção de Flávio Josefo, duas na verdade, a segunda inclusive é considerada uma adulteração. Tudo indica que só a primeira, que é uma menção rápida aos cristãos em Israel. 200 anos depois, Tácito, o historiador de Roma, faz nos seus anais históricos uma referência também aos cristãos, falando do incêndio de Nero e da perseguição aos cristãos no Circo Máximo e mais tarde no Coliseu.
e nada mais. Plínio, o jovem, que escreveu uma carta a Trajano, o imperador de Roma, que também fala do culto dos cristãos, e se refere aos cristãos que se reuniam nas sepulturas, nas catacumbas, porque estavam foragidos do poder de Roma. E nada mais. Jesus passou e não foi notícia, nem no Facebook, nem no Instagram da época. Não houve menção a ele. E esse já é um símbolo. Às vezes a verdade passa debaixo do nosso nariz e a gente não percebe. Às vezes os grandes conteúdos espirituais estão ao nosso alcance e a gente não tem ainda sensibilidade e percepção para entender e para alcançar. Às vezes, verdadeiros homens de bem passam dos nossos olhos e a gente nem notou. Porque a gente gosta da presepada. A gente gosta da aparência. Quanta gente espiritualizada que a gente vai se surpreender mais tarde, que não apareceu, que era discreto, que não fazia palestra, que não se colocava em evidência. Porque a gente acha que o médio, o palestrante, que é o espiritualizado. Leve para casa. Uma semaninha só. E devolva se sobreviver. Então, André Luiz, em uma das suas obras, vai dizer: vi muita gente com aparência carinhosa, com sorriso nos lábios e com voz doce na terra, que chegaram aqui no mundo espiritual à semelhança de feras e bestas. Porque o corpo nos esconde, graças a Deus. Que bom. Porque é uma forma também que a divindade se utiliza para que a gente tenha a oportunidade de fazer diferente. Já pensou? Se cada um olhasse para mim e visse a realidade espiritual minha, que invasão de privacidade é essa? A quantidade de sombra que eu tenho, de treva que eu carrego? É bom que o corpo nos esconda e oculte tanto a treva quanto a luz que cada um de nós já carrega. Esse é um mecanismo bom. Por isso, Jesus, e na doutrina espírita a gente tem essa compreensão, vai além dessa compreensão teológica, histórica, religiosa, convencional. Quando abordamos um tema desse, sempre tem alguém, me permitam dizer, às vezes alguém nos aborda assim pessoalmente e diz assim: vai falar do Evangelho de novo? Fica falando de Jesus. Eu não nasci na Palestina. Eu não tenho nada a ver com a cultura israelita. Eu estou no Brasil no século XXI. Não é melhor falar assim de atualidade, de momento presente, ficar voltando ao passado? Para que ficar falando do passado? Quem fala do passado é museu. Muita gente nos aborda assim. Vai falar de novo em palestra sobre Jesus? Porque é essa compreensão que a gente tem. Que Jesus pertence ao passado, que o Evangelho é coisa do passado. Do judeu de há 2000 anos. A verdade é que tem muita coisa que a gente deveria esquecer. E muita coisa que a gente deveria lembrar. Chico Xavier tinha uma colocação que eu acho muito interessante. Ele dizia que quando a gente ama, a gente não esquece. Ele dizia isso a Arnaldo Rocha, quando na fila de Uberaba ele atendia as pessoas e lembrava o nome de cada um que ele atendia. E Arnaldo disse: Chico, como é que você lembra? Ele disse: meu filho, quem ama não esquece. É claro que ali é um ensinamento moral, porque a gente pode ter problema de memória, que não tem nada a ver com afeto. Mas o que ele queria dizer é que as grandes questões da alma, de afeto, permanecem. E as coisas que são temporais, essas sim ficam no passado. Quando se ama, a gente lembra. Ou pelo menos a gente quer lembrar. Quando a gente amou em algum momento da nossa vida, a gente faz questão de lembrar. Agora, quando a gente não amou, quando a gente odiou, ou quando a gente viveu alguma outra coisa antítese do amor, a gente gostaria de esquecer. Como a gente gostaria de esquecer? Ora bem, permitam-me um parêntese. Eu estava outro dia no supermercado e eu levei o herdeiro das dívidas comigo. Ele estava no carrinho, com o tamanho dele, de 3 anos, ainda se comporta dentro do carrinho. E aí, para lá, para cá, e ele brincando, me ajudando a escolher, com aquela satisfação, né? Quando chegar adolescente, não vai querer nem acompanhar para o mercado, mas essa idade com a satisfação de querer pegar as compras e colocar no carrinho.
E eu conversando, etc. E na hora da fila, ele me abraçou e me disse umas coisas assim carinhosas. E disse que estava tão feliz de estar ali, etc. E eu me derreti, claro. E tinha uma companheira do movimento espírita, porque espírita é uma raça que tem em tudo que é lugar. Tinha uma companheira do movimento espírita numa da fila ao lado. E aí me cumprimentou, etc. E olhou para mim e disse, mas que bonitinho, etc. E aí ela começou a conversar. E eu disse, olha, eu não sei como é que é no futuro. Mas a minha sensação, se eu pudesse, era congelar aqui e deixar desse tamanho, para que ele não crescesse mais. Esse é o meu sentimento. Mas é um sentimento egóico. É um amor, mas é um amor egóico. Né? Ora bem, por que eu estou falando isso? Porque essas experiências, daqui a 20, 30 anos, talvez ele não lembre, mas eu lembre dessa cena. E não importa que ele não lembre. Marcou a mim, não a ele. Essas experiências de afeto, de amor, nos marcam. Jesus e o seu evangelho, com a linguagem grosseira da Palestina, com expressões que até soam estranhas para nós, ocidentais, brasileiros do século XXI, com um linguajar muito diferente, falava de coisas da alma, portanto, eternas. Jesus abordava o tempo todo questões que são da alma humana. Ele procurava levantar aquilo que Kardec examinou, lei divina, as leis morais. Ele queria explicar as leis que não eram importantes para a Palestina de há 2000 anos, mas para qualquer época. Por isso, falar de evangelho e falar de Jesus é falar do futuro, não é do passado. Abordar o evangelho de Jesus e a sua mensagem é falar de alguém que já realizou os processos evolutivos, como diz Emmanuel em O Consolador, e, portanto, a sua estrutura psicológica é aquilo que a gente vai um dia alcançar. Quando a gente abre o evangelho, a gente está abrindo uma mente, a mente de alguém que já equilibrou-se na evolução. Não é apenas um livro teórico. A gente está acessando o psiquismo de alguém que já realizou o processo evolutivo. Essa é a leitura espírita. Portanto, alguém que está em sincronia com a lei eterna. Por isso que tem uma mensagem de Emmanuel que ele vai dizer, no fundo, um dia a lei eterna caminhou entre nós e se chamou Jesus. Por isso que o verbo se fez carne, né? No Evangelho de João. No princípio era o verbo se fez carne. Porque ele era um reflexo. Ele era um espelho que refletia a lei divina. E ele abordava sempre as questões do espírito imortal. Do espírito imortal. Eu sempre digo isso. Quando você olha Jesus em Cafarnaum, chamando os apóstolos para seguir, se você olha com o olho material, você vai achar que ele está fazendo um mutirão de uma revolução material, social, de pescador em Cafarnaum. Mas se você olha com a ótica do espírito imortal, diz a Joana de Ângeles, Jesus não estava chamando aquele pessoal ali para acompanhá-lo naquele momento, não. O que Jesus estava fazendo, convidando aqueles indivíduos, era estar arrebaiando, era estar tocando aqueles que seriam os espíritos que colaborariam com ele ao longo dos séculos. Não era para aquele momento, não. Quando ele trabalhou Pedro, os discípulos, mesmo Judas e outros, ele estava trabalhando aquele material humano que seriam os futuros embaixadores dele ao longo das épocas. Quem diz isso é Joana de Ângeles, em uma das mensagens dela. Então, quando ele abordava Tiago, João Evangelista, ele estava abordando para o futuro, e não só para o presente. Ele estava convidando aquelas almas, e realmente seriam mais tarde os embaixadores da sua mensagem, os apóstolos. Antes de Jesus, e ao longo das épocas, a humanidade sempre recebeu missionários. Moisés, na legislação do povo hebreu e na síntese da sabedoria egípcia e indiana. Buda, na interiorização fantástica que ele conseguiu através da sua doutrina do meio, do nirvana, da compaixão. Krishna,
com as suas colocações maravilhosas da metanoia, da autoiluminação, da mudança de atitude mental. Sócrates e Platão, com a educação, com o livre pensamento, com a reflexão, com os questionamentos filosóficos para entender a alma humana. Todos esses foram missionários fantásticos. Todos eles abordavam um aspecto da verdade com V maiúsculo. Todos esses, diz Emmanuel em A Caminho da Luz, seriam, na verdade, embaixadores do próprio Jesus, que vieram à Terra autorizados por ele, porque ele estava por detrás deles. Então, quando você olha para a doutrina de Sócrates, você está olhando para um aspecto da doutrina do próprio Cristo. Porque na doutrina de Sócrates tem a mão de Jesus ali por trás. Mas não apenas isso. Todos esses falaram mensagens extraordinárias. Mudaram a estrutura do pensamento terreno. Todos esses contribuíram de alguma sorte. Mas ninguém falou como Jesus falou sobre o amor. A sua mensagem do amor foi algo totalmente inusitado. Buda falava da compaixão. Krishna, da autoiluminação. Moisés chegou a falar do amor aos pais, à família. Mas o amor que Jesus apresentou tinha uma qualidade, tinha uma tônica totalmente diferente. Ninguém ensinou sobre o amor como ele ensinou e viveu. Em uma célebre interpelação que fizeram a ele, está no Evangelho de Mateus. Qual é o maior mandamento da lei, Senhor? Era um fariseu perguntando a ele o que é que na lei era de mais importante. A lei mosaica não é apenas o decálogo, são 613 ensinamentos, mandamentos. Mais tarde o decálogo parece ser um resumo de boa parte daquilo que está na lei judaica. Quando um doutor da lei chega a Jesus para fazer essa pergunta, está no Evangelho, a gente lê achando que é uma conversa assim de bar. Não. Estamos diante de um diálogo de alto nível, de um mestre do rabinato, um doutor da lei e um mestre do rabinato. É a autoridade máxima, tanto civil, doutor da lei, portanto era operador do direito na época, e também era sacerdote do templo, porque era uma coisa só. Então, quando ele pergunta qual é o maior mandamento da lei, é uma conversa sofisticada, de alto nível. Ele está desafiando Jesus a apresentar o que era de mais importante. Jesus cita, de maneira resumida, o primeiro mandamento de Moisés, no Decálogo, amar a Deus acima de todas as coisas, e diz, mas eu dou um segundo que é semelhante a esse. Por quê? Porque Jesus não veio destruir a lei mosaica, a lei judaica. Mateus capítulo 5, versículo 17. Ele não veio destruir, ele veio completar, cumprir, complementar. Ou seja, ele veio apresentar um judaísmo diferente, não aquele judaísmo. O judaísmo tem grande sabedoria espiritual, mas ele oferecia um judaísmo que era espiritualizado, que era menos materializado, e que era feito menos de medo, de vingança, de rigor e mais de misericórdia, de compaixão. É isso que ele tentava ensinar. Mas como ele estava diante de um doutor da lei, ele tinha que citar a lei. Do contrário, ele poderia ser levado à prisão. Era autoridade. Então ele não podia agredir a lei. Na época isso era muito importante, porque a tradição oriental é toda oral. A palavra valia muito. Então ele cita o primeiro mandamento de Moisés, amar a Deus acima de todas as coisas, e eu vos dou um segundo que é semelhante a esse, ama teu próximo como a ti mesmo. Ele não está dizendo nada de novo. Levítico, capítulo 19, Moisés escreve, ama teu próximo como a ti mesmo. Está lá já, no Antigo Testamento. Até aí ele não falou nada demais. Por isso que o jovem se deu por satisfeito. Só que próximo para Moisés eram os familiares. Tanto é que diz, ama teu próximo como a ti mesmo, mas aborrece o teu inimigo e odeia o estrangeiro. Porque o gentil, o não judeu, não é filho de Deus. Ele sabia disso, mas ele não ia entrar nessa altercação com o doutor da lei. Então ele cita os dois mandamentos da lei. A verdade é que o amor tem visões muito distintas. E ao longo dos tempos, o amor sempre mereceu consideração as mais variadas. Se você pegar na história da humanidade, o amor é um dos temas mais abordados. Na tradição grega, a gente tem o amor
de Eros, de Afrodite, de Hermes, o amor que é um cupido, um amor que tem o senso do eros, do erotismo, portanto, cupido que tem a noção da cupidez, da sensualidade humana, é um amor exclusivamente sexual. Um amor erotizado, como era da cultura hedonista de certo aspecto da sociedade grega. E romana também. A gente vê mais tarde o amor sendo modificado e apresentando-se na literatura sob diferentes formas, mas sempre com paixões humanas. Porque por amor, a criatura já escreveu muita coisa que é de destruir o próximo. Por amor, aspas, se mata. Por amor, aspas, se infelicita. Mas é a compreensão do amor que cada qual tem. É a capacidade que eu tenho já de irradiar parte do meu afeto. Não é negativo. Não é passível de condenação. É apenas um estágio. E se a gente for adiante, a gente vai ver. Literatura romântica. O que era o amor? Era aqueles enamoramentos de casais que quase sempre não se consumavam. Já notaram? Que os grandes romances da literatura medieval ficou lindo porque os dois não casaram. Romeu e Julieta é lindo. A gente fica imaginando o que, é que seria. Imagina Romeu e Julieta, 30 anos de casado os dois. Ele reclamando que ela está usando demais o cartão de crédito. Ela, enfim. Então, Abelardo e Heloísa, né, foram separados. Abelardo é violentado, Heloísa foi colocada dentro de um convento. E a gente fica imaginando o que seria. Dante Alighieri e Beatriz. São os casos célebres de romance que fizeram o romantismo, né? E que às vezes a opção foi o suicídio. Essa é a compreensão. Mesmo Sigmund Freud, o pai da psicanálise, com a sua mente genial, entendeu o amor como sendo um mero mecanismo da libido, do impulso libidinal. Repetindo de alguma forma a tradição de Nietzsche, que compreendia o amor também como algo instintivo, algo meramente sensorial da máquina, da matéria. Jesus sabia, no entanto, que nada disso é condenável. Não é negativo. Às vezes é primitivo, mas não é negativo. Ele sabia que as manifestações afetivas são passos para manifestações afetivas mais amadurecidas. Joana de Anjos vai dizer isso em Amor Imbatível Amor. Há o amor infantil, o amor adolescente e o amor maduro. O amor infantil é aquele que quer apenas receber. O amor juvenil é aquele que se doa, mas espera algo em troca, a reciprocidade. É o símbolo do casal jovem, né? Eu te amo, viu? E fica esperando a resposta. Se não disser, em 5 minutos, o amor já acabou. Ou se dá sim uma cota de amor e o outro dá menos, eu retiro também. A depender do que o outro dá para mim, eu vou dosando também o amor que eu dou. Esse é o amor de troca. Eu já dou. Eu não espero só receber, eu já dou. Mas eu dou esperando, eu tenho uma reciprocidade e o amor de maturidade. Jesus sabia disso, sabia que eram estágios. E que não é motivo de ridicularização o primeiro degrau da escada quando se chega ao cume. Porque ao se chegar ao cume, teve que se passar o primeiro degrau. São estágios. Mas ele fazia questão de dizer que o amor que ele apresentava era de um nível diferente. Tinha um aspecto diferente. Não censurou ninguém. Em alguns momentos ele aproveitou aquele nível para impulsionar a criatura a níveis mais altos. Como diz Humberto de Campos, novamente, no livro Boa Nova, o diálogo que Jesus teve com Maria Madalena é o diálogo mais sofisticado sobre amor. Por quê? Porque ela era alguém equivocada no amor, mas ele sabia que era apenas um nível, era apenas uma questão de ajuste.
No fundo ela tinha sede de amor, tinha carência de amor e queria ofertar amor, só estava indo para o lugar errado. Através da desorganização das paixões, a tradição dizia 7 demônios, embora há uma polêmica em torno da figura de Maria Madalena, eu fico com os espíritos, Amélia Rodrigues e outros, que realmente repetem a tradição que ela teria sido realmente uma meretriz na cidade, que é uma das cidades mais famosas de prostituição da época, Magdala, ou Migdol, voltada à prostituição, em que pese o respeito que eu tenho pelos autores que discordam dessa tese. A verdade é que o discurso mais intenso sobre amor foi com ela. Porque o sexo vulgar desorganizado é apenas o direcionamento errado do amor. Um amor que não está canalizado muito bem para os seus fins. Como diz Joana de Ângeles em uma mensagem Espírito e Vida. É um afeto que se busca matar a sede através da água salgada do mar. Quanto mais bebe, mais sede tem. Nada contra a experiência sexual. O discurso não é esse. É apenas colocar as coisas no seu lugar. E ter a experiência de acordo com o contexto, colocando o afeto, no entanto, acima disso. Mas a verdade é que Jesus não censurava ninguém. Com a samaritana ele falou algo muito parecido. Da sede que ela tinha e da fonte que ele jorrava para ela. Ele aproveitava para impulsionar a criatura para além. Até mesmo nas curas materiais que ele fez. E ele podia ter feito muito mais. Tem uma mensagem de Emmanuel que ele diz que ele poderia ter feito muito mais cura, e ele não curou todo mundo, teve doente que ele deixou doente. Por que será? Ele poderia ter mudado a conjuntura material do planeta. Olha que é um sonho de muitos de nós. Mudar essa situação que está aí, para a nossa situação material melhorar. Financeira, material. E por que não fez? Mudar a situação cultural. Por que não fez? Operar fenômenos mediúnicos retumbantes na frente de todo mundo para convencer todo mundo. Por que não fez? Eu não sei se eu tenho todas as respostas, mas uma coisa eu sei. Que ele deve ter os motivos. Ele sabia dos motivos de não fazê-lo. O Natal tem esse símbolo. O Natal tem esse símbolo. Toda a experiência do Natal também passa por isso. Primeiro, não desestimular ninguém. Como dizia Arnaldo Rocha, né? Arnaldo Rocha dizia que Chico chegava, às vezes, atendendo alguém, e certa vez ele atendeu um jovem, e disse, o que esse jovem queria? Ah, queria consertar o mundo, Chico. Queria consertar o mundo, Arnaldo. E Arnaldo disse, Chico, o que você fez? Eu dei enxada para ele. A pessoa chegava com a ideia assim de corrigir os problemas da terra. Muito bem, meu filho, incentivava. Ele não desanimava ninguém. Vai que dá certo. Vai que no meio o jovem vai amadurecendo e encontra o seu caminho. Não muda o mundo. Mas, e talvez, numa palavra de desânimo, ele nem começaria. Porque a gente não sabe o que vai dar. A parábola do semeador, a gente semeia, mas não sabe o que é que vai dar. E quando vai dar. Então, essa é a ideia. E quando ele então está com os discípulos, ele fala, ouvistes o que foi dito. Ouvistes é a tradição oral. Porque tinha a tradição escrita da lei e a tradição oral, que era a interpretação dos grandes rabinos. Ouvistes o que foi dito. Amareis o vosso próximo. E aborrecereis, ou em algumas traduções, odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Aí ele falou algo para traduzir o amor que ele queria oferecer de maneira diferente. Aí ele ofereceu para aqueles e para o judaísmo da época algo que o judaísmo não tenha. Quando ele começa a falar do amor aos inimigos, ele entra na substância do amor que ele queria oferecer. Porque isso não havia na mensagem judaica. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem e vos fazem mal. Orai por aqueles que vos caluniam. Porque se devolveis apenas aqueles que te dão emprestado, qual a vossa recompensa? Os publicanos, as pessoas de má vida, fazem a mesma coisa. Quanto a vós, vai mais além. Era, portanto, uma mensagem forte. Uma mensagem
bastante contundente. Mas o que é que quer dizer isso? O que é que quer dizer essa ideia do amar aos inimigos? Ao pé da letra quer dizer isso mesmo que a gente entendeu. Mas é claro que essa mensagem tem uma gradação que é aplicada em vários contextos. O símbolo do amor aos inimigos é o símbolo de fazer o bem a uma situação em que eu não recebo nada. E esse bem que eu faço despretensiosamente para alguém que eu sei que nem me valoriza, me torna livre do outro. Porque mesmo que o outro me odeie, ele não consegue mudar nada em mim. Porque se o outro me odeia e eu fico odiando também, é porque o outro está conseguindo me modificar. Ele fica com raiva, aí eu fico com raiva também. E eu rebato. Olha só que coisa. Então, há um capítulo chamado Amor e Renúncia do livro Boa Nova. Já contei esse capítulo aqui algumas vezes, mas eu quero enfatizar outro aspecto do capítulo. Após as bodas de Caná, quando houve a transformação da água para o vinho, segundo as bodas e o casamento que houve na época, né? Há um momento em que Pedro se aproxima do mestre e faz aquela pergunta que eu acho que todo mundo queria saber na hora. Ele pergunta assim, Senhor, mais ou menos assim, Senhor, o que a gente acaba de presenciar agora, nesse casamento, na produção da água para o vinho, na transformação da água para o vinho, não seria um incentivo à embriaguez do sentido e à gula? Jesus olha para Pedro, não aborda diretamente a questão. Segundo Humberto de Campos, e diz, Pedro, tu sabes ou tu conheces a alegria que é servir a um amigo? Porque o dono da festa era um amigo da família dele e da sua mãe, Maria de Nazaré. Você sabe, você conhece a alegria que é servir a um amigo? E começa a dizer, o símbolo dessas bodas representa o vinho da alegria com o qual eu quero selar os laços fraternais com a humanidade. Porque eu quero dizer que os laços afetivos que a gente estabelece são segredos que nos mantêm vinculados à divindade. Vou ler literalmente para ser fiel ao texto. Os afetos da alma, Pedro, são os laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Então a gente já tem a estrada para Deus. São os afetos da alma. Sabe por quê? Porque esses afetos da alma são a experiência de a gente amar e ampliar a capacidade de a gente amar. Os afetos da alma são o nosso termômetro de amor para que a gente expanda esse amor para além, inclusive, deles. Mas como é que a gente começa a ensaiar no laboratório da vida o amor com os afetos da alma? Que é mais fácil. Só que aí, para entrar no tema amar os inimigos, Simão Pedro pergunta a Jesus, porque tudo são níveis de evolução de consciência para um amor mais amplo. Pedro pergunta, Senhor, e se por acaso os nossos afetos da alma se modificam para conosco, nos tratam com ingratidão e se transformam em opositores da nossa causa, ou não nos compreendem, não nos valorizam? E Jesus diz, o verdadeiro e sincero amor, Simão, não espera recompensas. Eu sei que é duro para mim também. O verdadeiro e sincero amor não espera recompensas. A capacidade de sentir afeição por eles já é, em si mesma, um tesouro. A capacidade de sentir afeto por eles já é um tesouro. Ainda que eles se convertessem em inimigos cruéis e em algozes nossos, eles são impotentes para diminuir em nós o afeto que a gente tenha e são incapazes de privar-nos de dar a eles alguma coisa. Ainda que eles se tornem odientos em relação a nós, são incapazes de eliminar aquilo que a gente já deu a eles, em forma de afeto, de atenção e de dedicação. E aí conclui dizendo, o vinho das bodas de Caná representa o início. O início dos laços fraternais que devem nos unir a todos.
e como se olhasse para o futuro e pressentisse o que lhe ia acontecer, ele disse, mas dia virá que eu terei que beber uma outra bebida, que não vinho. Dizem alguns que ele estava prevendo o vinagre que lhe passaram no rosto no momento da cruz. Quando ele disse, tenho sede. E possivelmente não era uma sede de água, era uma outra sede que ele se referia. Eu não sei que sede é, mas deve ser uma outra sede, uma sede metafórica, simbólica. E lhe passaram esponja de vinagre. Por quê? Porque o amor mais elevado, aquele amor sincero que ele veio oferecer, é um amor que às vezes é um pouco amargo. Mas há sabores amargos que o nosso paladar vai se acostumando e são muito prazerosos. É uma questão de hábito. É uma questão de exercício. E ele termina dizendo, é por essa razão, Simão, que o amor que eu venho convidar, e o amor que eu venho apresentar, é um amor cuja base é a renúncia. Porque nos torna livres. Nada que o outro faça pode me modificar pelo bem que eu faço a ele. Por isso a mensagem de Jesus, e esse capítulo explica muito bem o amor que ele veio oferecer. O tipo de amor que ele veio oferecer. É um amor que a gente está ensaiando ainda. Porque eu vou contar uma coisa aqui, um segredo que eu acho que ninguém sabe. As nossas virtudes ainda são cópias, xerox, imperfeita das virtudes maiores. O amor que a gente consegue já exprimir, ainda com grande grandeza, e em alguns momentos com elevação, são ensaios de um amor mais elevado que ele está nos apontando. E é por isso que os afetos da nossa alma nos conduzem a Deus. Porque esses laços vão nos transformando ao longo dos tempos. A trilogia de Jesus, amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo, não é apenas sentir ou fazer o bem e ir embora. A trilogia do amor que Jesus oferece é um convite a gente estabelecer relacionamentos cada vez mais profundos. Relacionamentos cada vez mais amáveis. Porque os relacionamentos vão nos modificando. A gente modifica o outro e o outro nos modifica. Ao longo dos anos. A gente vai sendo modificado pelo relacionamento que a gente estabelece com o próximo. Por isso é necessário cuidar das nossas relações também. Porque a depender de como a gente estabelece relações, a gente se torna aquilo que a gente fez. Veja um usuário de droga que se relaciona com crack. Veja o que é que ele se transforma com o tempo. É a relação dele com o crack, olha o que fez a ele. E é assim em todos os níveis. Por isso, meus amigos, o Natal de Jesus é um Natal que não é apenas aquele texto bonito dos 3 reis magos e toda aquela saga de Lucas, que possivelmente é a descrição da mãe dele, que Lucas escreveu o Evangelho ouvindo Maria Santíssima, mas é um Natal simbólico, como diz irmão X. É um Natal simbólico, sabe por quê? Porque o Cristo, quando estava nascendo, recebeu a perseguição de Herodes, que queria matá-lo. O Cristo que está nascendo em nós, ainda muito pálido, que a gente não dá muita atenção, porque a gente coloca ele no estrebaria, debaixo de palha. Tem um Herodes dentro de mim que quer matar ele toda hora. Mas isso acontece no recenseamento, no censo. Jesus não nasceu no censo? Não teve que ir ao censo em Jerusalém, no recenseamento imposto por Herodes? Isso é um símbolo também. O recenseamento é o símbolo de dizer que quando Jesus vai nascendo, o Natal em nós, é o símbolo de que normalmente quando Jesus começa a nascer em nós, símbolo das verdades espirituais, a gente desperta para as verdades espirituais, a gente está no momento do recenseamento espiritual, da prestação de contas. Dos anos que a gente passou na ignorância, na irreflexão, ainda na imaturidade. Então todo o Natal de Jesus é um símbolo. Ele nasceu entre animais. Talvez o símbolo para dizer que a luz do mundo começa a nascer para trabalhar o nosso lado instintivo, o nosso lado animalizado. Entre pastores que conduziam os animais.
a ideia do controle, porque o pastor controla as cabras, as ovelhas. Tudo aquilo são símbolos. São elementos que nós podemos ali entender. Nasceu com seus e ficou com seus e com sua família mais próxima até determinado momento, para dizer a todos nós que o nosso primeiro compromisso é com aqueles que estão mais próximos da gente, que a vida colocou. Isso também é um símbolo. Isso também é um símbolo importante. Por isso, amigos, no momento em que se aproxima mais um momento de evocação do Natal, não é importante se ele nasceu em dezembro, possivelmente nem nasceu em dezembro, segundo os historiadores mais contemporâneos. Importante é a data, é a lembrança. Importante é a evocação. Nesses momentos tão turbulentos, não se esquecer de sintonizar com o psiquismo dele, de aproveitar essa atmosfera de contradição, como era a atmosfera de contradição da época dele. A atmosfera terrestre é visitada por seres espirituais, como falamos. Mas, ao mesmo tempo, esse é um momento de maior depressão. As taxas de suicídio crescem em dezembro. A criatura que está deprimida se sente mais sozinha nesse período. Porque é um momento em que há um símbolo de confraternização e o deprimido não se sente em condição de confraternizar. Então se sente mais solitário, mais sozinho na sua dor. Atentarmos para isso. Insistir em romper com isso. Aqueles que sentem essa dor, principalmente a ideação suicida, no período de Natal, não se isolar tanto. Fazer um esforço para não se isolar. Os profissionais de saúde mental têm muita preocupação com esse período de Natal, por conta das altas taxas de suicídio. Veja que paradoxo. Porque o Natal simboliza o momento em que uma luz brilhou de esperança na Terra. O símbolo do Natal de Jesus é o símbolo de uma esperança para a humanidade, representado no nascimento dele. Mas tem outra coisa que eu gostaria de lembrar para concluir no Natal. Antes dele nascer, ele sabia que não ia ser percebido, sabia que ia ser ignorado, sabia que a turma de colaboradores era uma turma assim boa, mas era uma turma que também dava trabalho, uma turma que tinha uns problemáticos assim. Ele sabia da incompreensão, ele sabia que mais de 70% daqueles que ouviram e ouviriam ele não iriam acolher a sua mensagem. E ainda assim ele escolheu nascer. E ainda assim ele escolheu caminhar nas sombras do mundo. Esse é um exemplo para todos nós. Talvez o maior símbolo que eu acho do Natal é esse. Ele escolheu nascer num contexto em que ele sabia que não seria acolhido, que não seria valorizado, que não seria considerado. E ainda assim ele nasceu e fez a parte dele. Para dizer a todos nós que não tenhamos desânimo diante do bem que a gente faz e não merece consideração, diante da palavra espiritual que a gente diz e que os ouvidos são surdos para acolher, diante daqueles que duvidam de nós, que antipatizam conosco, não valorizemos isso. Como diz Emmanuel, ajuda e passa. Faz o bem e passa. E deixa o tempo. Porque o tempo é o grande mestre que corrige as coisas e vai colocando as coisas no seu devido lugar. Inclusive em relação a nós mesmos. Mas sejamos nós aqueles que amamos. Aqueles que oferecemos a nossa cota. Porque o símbolo do Natal é alguém que encarnou entre nós, sabia dos nossos defeitos, conviveu conosco mesmo assim, e mostrou que para conviver é necessário perdão e tolerância. Porque se você não perdoa, você não tolera, você não convive com ninguém. Sinto informar isso. Se você é alguém que tem uma lupa da intolerância, você vai ficar sozinho. Aliás, todo mundo vai ficar insuportável e você mesmo não vai nem se suportar. Porque se você tiver o olho para olhar só os defeitos do outro, o amor que ele veio oferecer é aquele amor que olha além dos defeitos. Que sabe os defeitos, que reconhece os defeitos, mas que também olha o potencial. É o amor da mãe que olha o filho
e sabe aonde ele vai chegar e não onde ele está. Jesus olhava o espírito rebelde e sabia para onde ele ia. O símbolo do Natal é muito mais alguém que nasceu na manjedoura, mas é alguém para onde ia depois, para sinalizar a todos nós que não é importante de onde você começa, o importante é para onde você vai. Esse é o símbolo do Natal. Feliz Natal, portanto, muito obrigado, muita paz.